Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O presidente Lula está reunido neste momento com todos os ministros do governo, na residência que fica na Granja do Torto, aqui em Brasília. A primeira reunião ministerial do ano marca a metade deste mandato do presidente e já dura mais de 6 horas. O encontro serve para alinhar estratégias e avaliar o andamento das principais políticas públicas em curso no país. Na abertura da reunião hoje pela manhã, Lula destacou o comprometimento com as metas e a importância de garantir alimentos a preços mais acessíveis, compatíveis com o poder de compra dos trabalhadores. Vamos ouvir. Nós passamos 2 anos arrumando a casa, passamos 2 anos trabalhando a terra, cultivando a terra, plantando as coisas, e nós agora já sabemos o que plantamos, e nós agora temos que ter certeza que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Eu posso dizer para vocês que a entrega que nós fizemos para o povo ainda não foi a entrega que nós nos comprometemos a fazer em 2022, porque muitas das coisas que nós plantamos ainda não brotou, ainda não nasceu. E nós temos agora um tema muito importante. A gente trabalhou reconstrução e união, agora a gente vai ter que trabalhar outra coisa importante, sabe? Reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha. E pelas redes sociais, o presidente Lula parabenizou hoje Donald Trump pela posse como 47º presidente dos Estados Unidos. Na mensagem, Lula destacou a relação histórica de amizade e cooperação entre Brasil e Estados Unidos, com fortes laços em áreas como comércio, ciência e cultura. Ele também afirmou estar confiante no avanço de parcerias e completou que deseja ao presidente Trump um mandato exitoso que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos em um mundo mais justo e pacífico. A cerimônia de posse de Trump aconteceu hoje, dia 20 de janeiro de 2025, no Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, em Washington, D.C., capital do país. Os pagamentos do Bolsa Família deste ano começaram hoje. Mais de 20 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família vão receber o primeiro repasse de 2025 a partir desta segunda-feira. O cronograma de pagamentos leva em conta o final do Número de Identificação Social, o NIS, e segue até o dia 31 de janeiro. O repórter Dimas Soldi tem os detalhes sobre os saques e orientações para os beneficiários. Vamos ouvir. Os pagamentos do mês de janeiro começam hoje e vão até o dia 31 e tem como base o último número do NIS. Portanto, recebe hoje quem tem o NIS final 1. Já no Rio Grande do Sul, por conta dos alagamentos que atingiram o estado, todos recebem hoje, independentemente do número do NIS. O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, mas pode ter acréscimos, dependendo da condição de cada família. Famílias com crianças de até 6 anos, por exemplo, recebem R$ 150 a mais. Tem direito ao benefício famílias inscritas no CAD único com renda
por mês, por membro da família, de no máximo R$ 218. No total, quase 21 milhões de lares são beneficiados pelo Bolsa Família, o que atinge cerca de 54 milhões de pessoas em todo o país. Para 2025, para esse ano, foram excluída da lista de beneficiários 1.199 pessoas que foram eleitas nas eleições municipais do ano passado. Nós ouvimos aí o repórter Dimas Sonde. Para saber mais informações sobre o pagamento, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, que é gov.br/MDS. Candidatos que vão participar do SISU. Olha, as notas de corte do Sistema de Seleção Unificada já estão disponíveis. Lademir Filipim tem os detalhes sobre o cronograma. O Ministério da Educação divulgou as primeiras notas de corte do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2025, que servem como referência para que os candidatos acompanhem a posição na disputa pelas vagas. Não garantem a seleção, mas ajudam a ajustar estratégias. Os candidatos podem alterar as opções de curso até 23 horas e 59 minutos do dia 21 de janeiro, sendo considerada a última inscrição feita no sistema. O SISU atualiza as notas de corte diariamente, entre meia-noite e 8 horas da manhã. O resultado da chamada regular vai ser divulgado no dia 26 de janeiro. Quem for aprovado vai poder se matricular entre 27 e 31 de janeiro, diretamente na instituição de ensino. Candidatos não selecionados podem manifestar interesse na lista de espera nesse mesmo período. Nesta edição, o programa Pé de Meia Licenciaturas oferece bolsas de R$ 1.050 para estudantes de cursos presenciais de licenciatura que obtiverem média mínima de 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e forem selecionadas no SISU. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do programa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Olha que legal essa história, né? Agora há pouco o governo federal lançou o programa Pé de Meia Licenciatura, né? Dando uma força aí para quem quer ser professor, e já tá valendo nesse SISU. Negócio quase imediato, hein? Bacana isso. Férias quase acabando, volta às aulas, né? O Inmetro fiscaliza mais de 432 mil produtos escolares, vendidos em livrarias de todo o país. Quem tem as informações é José Carlos Andrade. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, por meio dos órgãos delegados nos estados e de suas superintendências em Goiás e no Rio Grande do Sul, realizou a Operação Aulas Seguras. O objetivo foi verificar o cumprimento da portaria Inmetro de 2021, que visa garantir a qualidade e a segurança dos produtos escolares vendidos em livrarias e papelarias. Ao todo, 432.708 produtos foram fiscalizados em todo o país, dos quais 32.031 apresentaram irregularidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E o programa Acredita renegocia 6 bilhões de reais em dívidas bancárias de mais de 100 mil empresas. Iniciativa do governo federal ultrapassou o número de 40 mil microempreendedores individuais beneficiados com empréstimos. Dilson Santa Fé. O programa Acredita renegociou 6 bilhões de reais em dívidas bancárias de mais de 100 mil empresas. A iniciativa do governo federal ultrapassou o número de 40 mil microempreendedores individuais mês beneficiados com empréstimos que superaram a casa de 1 bilhão de reais. As microempresas também receberam uma parcela desse aporte financeiro. O Acredita disponibiliza o Desenrola Pequenos Negócios para renegociação de dívidas. O projeto inclui ainda o Procred 360, que empresta recursos para quem fatura até R$ 360 mil, com juros 50% menores em relação aos cobrados pelo mercado.
O ano de 2024 registrou um crescimento superior a 10% na abertura de pequenos negócios, segundo o levantamento do SEBRAE, com base no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, da Receita Federal. Em setembro, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte lançou o cartão de crédito e débito sem taxa de anuidade exclusivo para MEIs. O cartão é emitido em parceria com o Banco do Brasil, mas outras instituições financeiras vão aderir à iniciativa em breve. Até o momento, foram requisitados aproximadamente 100 mil cartões que também servem como uma forma de identificar o microempreendedor. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Olha, esse programa Acredita é um programa novo também. Ele foi lançado em outubro de 2024 agora, com o objetivo exatamente de facilitar a renegociação de dívidas e oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas para os pequenos negócios. Facilitar, né, que esses pequenos negócios sobrevivam e prosperem. A iniciativa inclui aí o Desenrola Pequenos Negócios, que permite a renegociação das dívidas bancárias dos MEIs, esse que o Dilson estava falando aí, né? Que são as microempresas, empresas de pequeno porte e também os empreendedores individuais, com faturamento de até R$4.800.000 por ano. E tem o Procred 360 também nesta lei do Acredita, né, que é destinado a empresas com faturamento aí um pouquinho menor, né, de 360 mil por ano, dá 15 mil por mês. O microcrédito orientado, que é destinado a inscritos no CAD único, a possibilidade de renegociações de dívidas através do Pronamp, a gente já falou algumas vezes do Pronamp aqui no programa, além de iniciativas de apoio a empresas com foco sustentável e o ramo imobiliário. A criação do programa Acredita foi resultado aí do Ministério do Empreendedorismo, da Fazenda e do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, visando exatamente fortalecer a economia e promover aí o desenvolvimento de 20 milhões de empreendedores no país. Por isso, tá aí essa informação atualizada para você hoje, hein? E olha, a Saúde distribui 6,5 milhões de testes rápidos para diagnóstico de dengue. Iniciativa inédita do Ministério da Saúde busca ampliar o diagnóstico precoce em todo o país. O Ministério da Saúde anunciou a distribuição inédita de 6,5 milhões de testes rápidos para a detecção de dengue, com um investimento de 17,3 milhões de reais. A medida visa fortalecer a identificação precoce da doença, especialmente em municípios distantes, com acesso limitado a serviços laboratoriais. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, o teste é uma ferramenta que não substitui a coleta de amostras para a vigilância de sorotipos e outras arboviroses, como Zika e chikungunya. Inicialmente, 4,5 milhões de testes serão enviados a estados e municípios, enquanto os 2 milhões restantes ficarão como estoque estratégico para emergências. Em 2024, houve um aumento de 76,4% no diagnóstico de dengue em comparação com 2023, com mais de 1,3 milhão de casos registrados. A distribuição dos insumos começa na próxima semana, seguindo orientações técnicas para uso eficiente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Sabe o que significa fazer o Enem e não se inscrever no SISU? A brasileira segue na frente, está muito à frente das adversárias, vai cruzar a linha de chegada, vai vencer, vai vencer, vai vencer! Ela parou a poucos metros da linha de chegada. O que será que aconteceu? Seria comum uma atleta desistir a poucos metros da linha de chegada. Não jogue seu esforço fora. Use sua nota do Enem no SISU para concorrer a vagas em universidades públicas. E agora temos uma novidade. Vamos ter o Pé de Meia Licenciaturas. Um apoio para os estudantes que escolherem cursos que formam professores. As inscrições do SISU vão de 17 a 21 de janeiro em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Momento Entrevista.
Vamos falar agora das chuvas que atingem vários estados do país. Os temporais trazem riscos de enchentes, alagamentos e danos à infraestrutura. Por isso, o governo federal já adotou uma série de ações para apoiar as populações atingidas, garantindo inclusive ajuda humanitária sempre que preciso. Parte importante desse trabalho é executado pela Defesa Civil Nacional, que está em alerta 24 horas por dia para agir nos casos mais preocupantes. Vamos saber como tem sido esse trabalho com Volney Wolff, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, que concedeu entrevista para a jornalista do Canal Gov, Daniele Popov. Roda aí, Zé. Bem, secretário, eu não sei se a gente pode dizer que é atípico, né? Mas esse início de ano a gente tem percebido um volume grande de chuvas em todo o país, né? Aqui no Distrito Federal mesmo, acima da média. E, inclusive, a Defesa Civil Nacional anunciou que entrou em sistema de prontidão laranja. O que significa isso, secretário? Bem, nós temos um protocolo de acionamento da prontidão da Defesa Civil Nacional. Ele vai do azul, passando pelo verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. O laranja é acionado quando, normalmente, nesse período do ano, né? Mas normalmente em função dos alertas e da severidade e da quantidade de alertas que a gente repassa a estados e municípios. Bem, secretário, na semana passada, técnicos da Defesa Civil Nacional, eles visitaram cidades de Minas Gerais, do Espírito Santo e da Bahia. Primeiro, eu gostaria de saber, esses estados são os que exigem maior atenção da Defesa Civil Nacional? Que trabalho foi realizado nessas visitas? Normalmente, quando a gente, ao conversar com as defesas civis de estados e municípios, a gente vê que tem uma situação de gravidade maior, a gente aciona o grupo de apoio a desastres, que a gente chama de GAD, e esses servidores são enviados a municípios, ou a estados e municípios, para que possam fazer apoio presencial a esses municípios e essas populações impactadas. O primeiro apoio que se dá nessas situações é ajudar o prefeito, ajudar os servidores municipais a fazer o decreto municipal de situação de emergência ou de calamidade, quando é o caso, em seguida, orientar esses servidores para que eles possam fazer o registro dentro do nosso sistema, o sistema de informações e de desastres da Defesa Civil Nacional. Uma vez que esse decreto ele entra através do sistema, a Prefeitura solicita a homologação desse decreto para o Estado e pede e solicita o reconhecimento federal. O que quer dizer isso? Uma vez que o governo federal faça o reconhecimento daquela situação de emergência ou de calamidade pública em determinado município, a partir daquele momento o município está apto a poder receber apoio da União para essa situação em que ele se encontra. Essa equipe também que presencial, ela trabalha nas orientações no município para a construção de um plano de ajuda humanitária. Então existe uma orientação operacional. Nessa oportunidade, esses nossos servidores presencialmente, eles orientam os servidores municipais a fazer um plano de ajuda humanitária segundo as nossas orientações operacionais. Ainda há um segundo plano que pode e deve ser feito concomitantemente à ajuda humanitária, que trata-se do plano de restabelecimento das condições normais. É sabido que nessa situação pós-chuvas intensas, os municípios precisam rapidamente voltar à sua normalidade. Então, todas aquelas infraestruturas de pequeno porte que foram danificadas ou destruídas, elas podem ser apoiadas com recursos do governo federal para que possam ser reconstruídas. Bem, secretário, só para ficar claro, então, para a decretação, né, de uma situação de calamidade, como o senhor comentou, é necessária, então, essa visita dos técnicos da Defesa Civil Nacional para avaliar a situação, e essa visita técnica, ela é feita a partir do pedido dos estados, dos municípios, ou a própria Defesa Civil, na avaliação que faz durante o
do ano e da situação recorrente, por exemplo, no caso de alguns estados e algumas cidades, a própria Defesa Civil Nacional vai lá até essas cidades? Normalmente é feito um alinhamento entre a Defesa Civil Nacional e as Defesas Civis de estados, buscando apoiar aqueles municípios que têm maior dificuldade ou que tiveram uma situação mais grave de anormalidade. Então, após esse alinhamento feito, a gente envia esses servidores ou esses técnicos da Defesa Civil Nacional para que eles possam apoiar e orientar esses municípios. Mas eu gostaria de completar a pergunta anterior, Daniele, porque ela é muito importante. Ainda dentro do plano de restabelecimento, é possível apoiar os municípios com recursos para ele fazer aquela limpeza que é demandada após uma situação de desastre, onde entulhos, toneladas de entulhos são depositados nas ruas, né? E normalmente há de se contratar serviços para que essa limpeza seja feita no menor tempo possível. E ainda o governo federal ainda pode apoiar os municípios na construção de planos de reconstrução, ou seja, aquela situação em que a infraestrutura de maior porte, mais complexa e que demanda maiores recursos, né, elas podem ser apoiadas com recursos do governo federal. Então, no caso, pontes destruídas, a infraestrutura, a pavimentação destruída, uma parte de uma via totalmente destruída, ou então casas, moradias da população que foram destruídas, isso é quantificado e é possível que, através desse plano de recuperação, reconstrução, a gente o governo federal aporte recursos às prefeituras para que possam trabalhar nessa reconstrução também. Só para a gente deixar claro, então, secretário, para esse apoio, né, da Defesa Civil Nacional, por meio dos recursos financeiros e das equipes, isso é feito, então, um alinhamento entre a Defesa Civil Nacional e as defesas civis estaduais, não é mesmo? E aí sim o governo envia esses recursos e esse apoio para a reconstrução e a limpeza dos municípios, certo? Existe até curso de capacitação para que as prefeituras, informem a sua situação, não é isso? Exatamente, Daniela. Nós temos um programa permanente de capacitação em modalidade EAD. Então, nós mantemos na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, em torno de 40 cursos com temas específicos de defesa, de proteção e defesa civil, onde estados e municípios podem se inscrever, os servidores de estados e municípios podem se inscrever para fazer essa capacitação. Mas vai além disso, qualquer cidadão que tenha vontade de fazer um curso de proteção e defesa civil, ele pode fazer sua inscrição também. A cada curso, a cada módulo, há um certificado da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, e todas as fases ou todos os temas importantes que tratam a proteção e defesa civil, existe um módulo respectivo para que os servidores de municípios e estados possam ser capacitados. Para a gente encerrar, então, nossa entrevista, secretário Volney, essas ações do governo federal, obviamente, não começaram agora, durante todo o ano é feito um trabalho, né, para evitar, justamente para prevenir novos desastres. Então, o senhor podia falar para a gente sobre essas ações preparatórias para o período das chuvas? O período de preparação, na verdade, ele começa a partir ali da segunda quinzena de novembro, onde a Defesa Civil faz reuniões a nível de governo federal, né, com os órgãos federais que atuam diretamente em situações de desastres. Esse ano nós começamos no dia 13 de novembro, para ser mais específico aqui, e fizemos reuniões na área de saúde, na área de defesa, na área de ciência social, governança, com os órgãos federais. Ainda em dezembro, em função de alertas da possibilidade, potencial de chuvas intensas na região sul e sudeste, nós começamos ainda no dia 27 de dezembro a fazer reuniões com estados. E aí fizemos reuniões com a região sul, região sudeste, região nordeste, e isso, logicamente, a partir de janeiro, onde se concretizou em alguns estados, em algumas regiões, essas chuvas intensas, essas reuniões elas são intensificadas. Elas são feitas, num primeiro momento, com defesas civis de estados, antes de ocorrer, mas
depois que ocorrem também, a gente tem uma modalidade aqui chamada de governança, gestão aproximada, onde os municípios que foram impactados em função dessas chuvas intensas, a gente consegue fazer reuniões com a sua equipe técnica e aí faz aquela orientação que eu falei lá no início, né? Via videoconferência para a decretação, o reconhecimento federal, a construção de planos de ajuda humanitária, construção de planos de restabelecimento das condições normais e, por fim, as orientações para a construção de planos de reconstrução. E esse ano as chuvas já impactaram, né? Desde o sul, né? A região sul, a região sudeste e a região nordeste. Então nós já tivemos reuniões com os defesas civis de Santa Catarina, de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, tivemos reuniões com Minas Gerais e tivemos reuniões com o Piauí. Então, além de reuniões com defesa civil de estados, quando necessário for, a gente consegue fazer essas reuniões de gestão aproximada com aqueles municípios mais impactados e com mais dificuldade em retratar ou relatar os danos causados por essas chuvas. A gente ouviu aí a entrevista com o Volney Wolff, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E como o secretário Volney explicou, a Defesa Civil segue em alerta por conta das fortes chuvas no país. E amanhã, como é que fica o tempo? Quem conta pra gente é o meteorologista Olívio Bahia. Boa tarde, Olívio. Olá, boa tarde, Luciano Seixas. Boa tarde para você, boa tarde a todos os amigos ouvintes do Assunto Federal. Bom, a terça-feira segue quente, muito úmida, aquele tempo abafado em grande parte do território brasileiro. Em função disso, justamente do calor e da alta umidade do ar, estamos esperando pancadas de chuvas, especialmente no centro-norte do Brasil, áreas de Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá, além do Maranhão. Teremos aí bastante nebulosidade, condições para pancadas de chuva já no início do dia, essas pancadas que vão se reforçando no decorrer da tarde também, podendo provocar alguns impactos em algumas localidades. Lembrando que algumas áreas como a região metropolitana de São Luís, região metropolitana de Belém e de Macapá, vem sofrendo com as chuvas nos últimos dias. Então, terça-feira chuvosa, né? Mais um dia instável com chuvas aí pelo norte e parte do nordeste do Brasil. Por falar nas demais áreas do nordeste, as pancadas de chuvas também vão se estendendo por áreas do Piauí, do Ceará, porção mais oeste ali do estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, e de forma mais pontual no extremo oeste do estado baiano. Nas demais áreas do nordeste, o tempo segue aí com predomínio de sol, poucas nuvens, bastante calor por lá. Como eu falei, a região central também vai ganhando força, destaque para esse calorão que vem fazendo, máximas aí na região centro-oeste, deve bater a casa dos 38, 39 graus, mas com pancadas de chuvas, especialmente no período da tarde, entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e de forma mais pontual e bem localizada em áreas de Goiás e também do Distrito Federal. Pelo sudeste, bastante quente, Rio de Janeiro beirando novamente a casa dos 40 graus, temperatura muito elevada por lá, e chance de chuva muito localizada. Mesmo assim, não descartamos algum tempo mais severo, chuva rápida, porém intensa, em áreas do oeste e sul do estado de Minas Gerais, interior do estado de São Paulo e ali na região da Serra da Mantiqueira, entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, como eu falei, temperatura beirando os 40 graus no Rio. E lá pelo sul do Brasil, chuva ali entre Paraná e Santa Catarina, podemos ter novamente aí alguns temporais acompanhados de rajadas de vento que podem superar os 80 km por hora e não descartamos a ocorrência pontual de queda de granizo, especialmente em áreas do interior do estado do Paraná. Tempo quente, úmido, como eu falei, máximas aí acima dos 35 graus em todas as regiões do país, com, claro, dando destaque aí para áreas do Sudeste, Rio de Janeiro, áreas da região Centro-Oeste também, ali no Mato Grosso do Sul, onde as máximas também batem os 40 graus na tarde desta sexta-feira.
Vamos lá, eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Oeiras do Pará, no Pará, Igarapé Grande, no Maranhão, Papagaios, em Minas Gerais e Sabino, em São Paulo, que completam mais um ano hoje. E aí eu abro aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Oeiras do Pará, lá tem a reserva extrativista Arioca Pruanã. Olha que legal, eles praticam extrativismo vegetal de madeira, açaí e palmito, coisa boa, né? E também fazem o chamado extrativismo animal, que é pescado e mariscos. Agricultura familiar muito importante lá para Oeiras do Pará, e o principal cultivo é da mandioca, do qual se extrai a farinha, elemento básico da alimentação do povo de Oeiras. Em 2024, 316 famílias foram beneficiadas com pagamentos trimestrais de R$600 do chamado Bolsa Verde, né? 9.600 famílias receberam, em 2024, o Bolsa Família, com benefício médio de R$745 por mês em Oeiras do Pará. Em Igarapé Grande, no Maranhão, o município é detentor de um dos maiores rebanhos da região central ali do Maranhão, consequentemente, importante polo leiteiro do estado. Em 2024, foram liberados R$17.800.000 para a produção agropecuária e R$3,5 milhões de reais para os pequenos agricultores familiares via Pronaf. Em Papagaios, Minas Gerais, 2024, foram liberados R$163 mil para incentivar a produção cultural do município através da Lei Paulo Gustavo, e R$125 mil foram repassados ao município pela Lei Aldir Blanc II. Sabino, em São Paulo, cidade turística ali localizada às margens do rio Tietê. O governo federal presente na educação de Sabino, através do PENAI, que é o Programa de Alimentação Escolar, com 1.000 crianças e adolescentes sendo beneficiados em 5 escolas. Receberam direitinho, por exemplo, os recursos reajustados aí em 2024. 3 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, é aquele para pequenos reparos e manutenções durante o ano, sem ter necessidade de licitação, coisa pequena por lá, né? Sabino aderiu ao programa Escola em Tempo Integral, que transfere recursos para apoiar a implementação de 35 horas semanais de aulas nas escolas de educação básica. A cidade também aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que busca garantir a alfabetização de todas as crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental. O Programa Nacional do Livro e Material Didático beneficiou 875 alunos em 2024, com 5.600 exemplares sendo distribuídos aos estudantes de Sabino. É isso, você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet, Comunica BR, tem várias informações de várias áreas de atuação do governo federal na sua cidade. Vai lá, Comunica BR. Você ainda vai ouvir no nosso assunto federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h33. Assunto Federal. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa. Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. É isso aí, pessoal. Estamos aguardando a sua mensagem. Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí. Tá dado o recado, Filipinho. Vamos seguir aqui com o nosso assunto federal em Brasília, 4h35.
Assunto Federal. Momento Serviço. E a gente começa o nosso Momento Serviço falando de segurança alimentar. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome convoca cozinhas solidárias para atualização cadastral até o dia 31 de janeiro. Mais informações, Nazibrum. A Cozinha Solidária do Sol Nascente serve todos os dias mais de 100 pratos de comida, de graça. Os alimentos são frescos com ingredientes da agricultura familiar. Situada na região mais pobre do Distrito Federal, a cozinha faz uma diferença grande na vida de muitas famílias, como na da artesã Maria Lúcia Gomes. Não é nem toda vez que a gente tem para comprar um arroz, um feijão, aí a cozinha lá nos ajuda bastante. As cozinhas solidárias oferecem refeições para as pessoas pobres da região onde estão instaladas. Elas surgiram durante a pandemia, organizadas de forma voluntária pelas comunidades. E no ano passado, a ideia virou um programa do governo federal. O coordenador da Cozinha do Sol Nascente conta que já recebe alimentos da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA do governo federal. E segundo Rude Rafael, a expectativa é grande pelos próximos passos do programa. A partir desse ano a gente vai ter o aporte financeiro para a distribuição dos alimentos. Um dos critérios do programa é que não só a gente distribua alimento, mas realize atividades de formação com as famílias, de capacitação para o emprego e renda. Hoje são mais de 2.000 cozinhas solidárias em funcionamento no Brasil. Em 2024, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome investiu 38 milhões de reais no programa Cozinha Solidária. O ministro Wellington Dias destaca a importância da iniciativa. Complemento de alimento para as pessoas que mais precisam, com a compra da agricultura familiar, nesse modelo da Cozinha Solidária, que se soma, é claro, com o Bolsa Família e outras transferências de renda. Para continuarem recebendo apoio do governo federal, as cozinhas solidárias devem atualizar seus cadastros no programa até 31 de janeiro. Todo o procedimento é realizado pela internet. Basta acessar cozinhasolidaria.digital. Com narração de Nazibrum, reportagem de Luciana Colares, de Holanda. E agora Dilson Santa Fé traz informações sobre os novos valores e como solicitar o seguro-desemprego 2025. Vamos ouvir. O Ministério do Trabalho e Emprego atualizou as faixas e os valores do seguro-desemprego para 2025. O benefício nunca foi inferior ao salário mínimo vigente, hoje de R$ 1.518. Teve as faixas reajustadas em 4,77%, de acordo com a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. O teto foi fixado em R$ 2.424,11, aplicado a quem tem salário médio acima de R$ 3.564,96. O seguro-desemprego destinado a trabalhadores demitidos sem justa causa pode ser requerido nas superintendências regionais do Trabalho e Emprego, no Sistema Nacional de Emprego, SINE, pelo portal gov.br ou por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Atenção, beneficiários do INSS, o benefício não será bloqueado se a prova de vida não estiver em dia. A forma de coletar os dados está mudando, sem a obrigação do cidadão se dirigir ao banco ou uma agência do INSS para provar que está vivo. Mais informações aí com Gabriela Noronha. Se você é aposentado, pensionista ou recebe algum benefício do governo, já sabe que existe a prova de vida, uma checagem que é feita uma vez por ano para continuar recebendo seus pagamentos. Desde 2023, é o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o responsável por fazer o cruzamento de dados com bases governamentais para verificar a condição do beneficiário, como CPF, identidade e passaporte. Ou seja, não é preciso mais se deslocar para realizar essa comprovação. Segundo o INSS, neste ano, o sistema está sendo aperfeiçoado
cancelado e, por isso, o bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida foi suspenso por 6 meses. A nova regra, que já está em vigor, foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, destaca que o objetivo é não causar transtornos para o cidadão. Você não vai precisar sair da sua casa, gastar dinheiro, gastar tempo, se arriscar a ser assaltado para fazer uma prova de vida. O INSS faz a prova de vida, está tudo ok, todo mundo feliz e você com um problema a menos. De acordo com dados do INSS, em 2024, mais de 34 milhões de brasileiros tiveram seus dados atualizados por meio de cruzamento de informações. O Instituto alerta que não envia servidores para fazer comprovação de vida e arrecadação de documentos na casa do beneficiário. Qualquer dúvida, o cidadão pode ligar para a Central 135 ou acessar o aplicativo Meu INSS pelo celular. Reportagem Gabriela Noronha. E essa aqui é para os gestores escolares da rede pública. O Ministério da Educação reabriu, nesta segunda-feira, o prazo para o preenchimento do diagnóstico das escolas 2024. O formulário ajuda a traçar políticas educacionais mais eficientes. Claudimário Carvalho tem os detalhes. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, reabriu o prazo para preenchimento do diagnóstico das escolas 2024, atendendo solicitações de redes de ensino e gestores escolares. O formulário pode ser acessado por meio da plataforma PDDE Interativo, do programa Dinheiro Direto na Escola. A medida busca garantir maior participação das escolas, especialmente diante das férias escolares e transições de gestão que dificultaram o envio no prazo anterior. Até agora, mais de 84 mil escolas já responderam. Segundo a diretora da Secretaria de Educação Básica, Anita Stefani, o novo prazo permitirá que as instituições contribuam de forma completa e assertiva. O diagnóstico é uma ferramenta estratégica que identifica necessidades e desafios das escolas, organizados em 11 blocos e 26 temas. Os dados coletados orientarão o Ministério na formulação de políticas públicas voltadas à melhoria de educação básica no país. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. Momento Entrevista. E hoje tem mais uma entrevista e também com a Daniele Popov. É que já está valendo o prazo para que estudantes beneficiados pelo novo FIES renovem ou finalizem a participação no programa. O aditamento dos contratos ocorre todo semestre e é um procedimento obrigatório para a manutenção dos financiamentos. A jornalista do Canal Gov, Daniele Popov, conversou com Tiago Cordeiro, vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, que explicou esse procedimento. Acompanhe. Bom, Tiago, vamos começar então falando sobre esse prazo, que ele vai até o dia 31 de maio, né? O que o estudante participante do FIES, ele consegue fazer nesse período? O que ele pode fazer, né? Esse aditamento, no caso, seriam alterações ao contrato, né? O aditamento, Daniela, ele é uma obrigação que o estudante tem a todo semestre, como você bem colocou, em que ele faz a opção, principalmente o que geralmente é feito, é a opção pela manutenção do financiamento. Então, no aditamento são validadas as novas condições, se a faculdade fez um reajuste no valor da mensalidade, se teve alguma alteração cadastral do estudante, alguma troca de fiador, e nesse momento ele também pode optar por suspender o financiamento, transferir para uma outra universidade ou até mesmo encerrar o contrato de financiamento dele. Então todo esse processo ele é feito nesse período até 31 de maio. Então, essas questões devem ser tratadas diretamente entre o estudante e a instituição bancária. O aditamento, para ele continuar com o programa, ele é feito totalmente direto no aplicativo da Caixa, o aplicativo do FIES, ou no site cifes.caixa.gov.br, que é o sistema onde o estudante já faz as manutenções do contrato dele. Se não houver nenhum tipo de alteração cadastral, troca de fiador, não precisa nem procurar nenhuma agência, ele faz tudo diretamente no site da Caixa ou no aplicativo. Eventualmente, nos casos de transferências de universidade ou de suspensão, ele pode ter que procurar a faculdade para ele alinhar esse processo de suspensão e a transferência, mas fora isso ele faz tudo pelo aplicativo e pelo site diretamente, sem precisar procurar a universidade ou alguma agência da Caixa. É tudo por conta do próprio estudante mesmo, né?
Exatamente. A faculdade ela dá entrada no sistema de forma automática no aditamento, ele entra no site da Caixa, confirma as informações e faz a confirmação do aditamento. Bem, Tiago, a gente está na semana, né, de divulgação das notas do Enem. Então, muitos jovens, eles podem estar considerando o FIES, né, como uma forma de ingressar no ensino superior. Como é que esse jovem hoje pode ingressar no FIES? O FIES hoje, para ingresso, ele utiliza a nota do Enem, é um dos critérios, como você bem colocou. O MEC, Ministério da Educação, é o órgão responsável pelo processo de seleção dos estudantes, então vai ser publicado ainda o edital pelo MEC, com as vagas para cada curso, em cada universidade. Esse processo, ele é feito, a inscrição do estudante vai ser feita diretamente no SIS-FIES, que é um sistema do MEC, que o estudante também já conhece, então ele vai escolher qual curso que ele quer, qual a faculdade que ele quer, e depois que houver a confirmação da seleção, de acordo com a distribuição das vagas e as notas do Enem, nota de corte, ele vai procurar a Caixa, com o agente financeiro, para poder fazer a contratação, que também já pode ser feita de forma digital pelo aplicativo da Caixa do FIES, depois que ele tiver a seleção ocorrida. Mas a gente temos que aguardar ainda a publicação do edital pelo MEC, com as datas do cronograma de contratação. Vamos falar um pouquinho de forma geral assim, sobre o FIES, Tiago. Quantos estudantes hoje fazem uso do programa? Quais são as regras? Como são as parcelas? Em quanto tempo esse estudante pode quitar a sua dívida com o banco? O novo FIES ele tem a particularidade que ele não tem juros, né? Ele tem uma atualização pela inflação dos valores que são contratados. O estudante, ele tem uma previsão anual em torno de 100 mil vagas para ele poder fazer, ser selecionado. Então, todos os anos o MEC em média 100 mil vagas que são disponibilizadas. Hoje, no novo FIES, nós temos cerca de 380 mil estudantes que eles já fazem parte do novo FIES, eles estão já em fase de utilização, que é enquanto eles estão cursando da faculdade, ou em fase de amortização, que é quando ele finaliza, a universidade passa a fazer o pagamento, e o prazo de pagamento ele varia de acordo com a capacidade de pagamento do estudante e também o tempo de curso e o valor da faculdade, porque o novo FIES também ele traz essa particularidade de trazer uma mensalidade que caiba aí no bolso do estudante após o período de formação. Então, o período de amortização varia de acordo com as capacidades de pagamento dele também. A gente ouviu a entrevista aí com o vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Tiago Cordeiro. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. E por que vice-presidente da Caixa está falando do FIES? Porque a Caixa é o único órgão do governo que cuida desta questão do FIES. É a Caixa que viabiliza, não é que viabiliza, é que, vamos dizer assim, operacionaliza, né, esses financiamentos, essa questão financeira. Como disse aí o Tiago Cordeiro, né, o interessado tem que ter participado do Enem. O Enem é a porta de entrada de tudo quanto é coisa boa do ensino superior. No Enem você concorre através do SISU a vagas nas universidades públicas e institutos federais de educação por todo o Brasil. Tá havendo até confusão aí, né? Confusão não, é aquele momento de expectativa porque sai todo dia uma nova nota de corte, né, dessa. E o povo fica lá, os estudantes ficam lá, eu tenho tanto no Enem, vamos ver onde é que eu posso entrar, que vaga que eu posso conseguir. Todo dia sai, isso é modificado de meia-noite às 8 da manhã. Então, todo dia, 8 da manhã, tem novas notas de corte e os estudantes correndo atrás ali para ver se encaixam. Bom, se você não conseguir nada na universidade pública, você tem duas outras alternativas. Uma é o ProUni, que é o programa Universidade para Todos, que tem bolsas de 100% ou de 50%, e a outra é exatamente o FIES, que é essa situação de você entrar numa faculdade particular e ter a mensalidade paga através da Caixa Econômica Federal e depois, quando você se formar, é que você vai começar a pagar esse financiamento estudantil. Tem o caminho do SIS-FIES, como disse aí o Tiago Cordeiro, o estudante escolhe o curso, escolhe a faculdade, depois vai à Caixa, vai através do aplicativo, inclusive, saber desses detalhes, dessas informações. E olha só, tem que ter tirado nota no Enem igual ou superior a 450
Já começa aí o corte, né? Se ele tirou menos de 450, ele não vai ter direito ao FIES e também não pode zerar na redação. Olha como a redação é importante. O cara zerou na redação, não vai a lugar nenhum. Aí vai ter que fazer o Enem do ano que vem de novo para tentar tudo de novo. Então, estuda tudo você aí que está acompanhando, hein? Agora, 11 minutos para as 5 da tarde, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Oi, Mariane, boa tarde. Mariane. Oh. Tá me estranhando, Luciano? Trocando as letras. Luca, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Gov. Você sabe que a gente vai falar muito na Voz de hoje sobre tudo isso aí que você trouxe, SISU, ProUni, FIES. A gente vai trazer as datas, o SISU, as inscrições acabam amanhã, né? E aí daqui a pouco abrem as inscrições para o ProUni, que é o programa de bolsas, e depois as do FIES, que é o financiamento estudantil que você acabou de explicar. A gente vai trazer os detalhes sobre esse cronograma e como os estudantes podem se candidatar em cada um deles também na Voz do Brasil de hoje. Então, se ainda tiver restado dúvida depois de toda essa explicação, na Voz tem mais informação sobre isso hoje. Tem que estar atento porque é tudo juntinho, né? Depois do Enem aí vem, né? É um em seguida do outro, né, Luca? SISU, ProUni e FIES. Porque a ideia é essa, que você consiga entrar na universidade ou no Instituto Federal de Educação com a sua nota no SISU. Mas você não teve nota para conseguir passar para a universidade pública. Então, o próximo passo, tentar o ProUni, que é o programa de bolsas. E aí o governo federal vai pagar a bolsa para você estudar numa universidade particular. Em último caso, não conseguiu, você ainda tem o FIES, que aí é o financiamento estudantil, que depois que você se formar, você reembolsa o governo, paga de volta lá aquele financiamento que você pegou para se formar. Então, oportunidade tem muita, mas o estudante precisa estar atento e precisa ter estudado pro Enem também, né, Luciano? Porque se a pessoa tiver feito nas coxas, zerado a redação, aí realmente não dá. Não tem como salvar. Luca, a gente vai falar também que hoje sobre as atenções do governo federal para a terra indígena Yanomami. Está completando 2 anos desde que começaram as ações por lá. Aquelas cenas terríveis que a gente viu há 2 anos atrás, no começo de 2023, com as crianças Yanomami desnutridas, muitas cenas dos indígenas acuados, né, fugindo ali das ações do garimpo ilegal. E o governo federal fez muita coisa de lá para cá, principalmente nessa parte de combate ao crime organizado lá na região e também na parte de saúde. E a gente vai ter, então, hoje uma reportagem relembrando dessas ações e uma conversa com o chefe da Casa de Governo, que cuida de todas essas, que centraliza todas essas ações, que é o Newton Tubino. A gente vai ter uma entrevista com ele na Voz do Brasil para falar sobre esses avanços e o que vai ser feito em 2025. A gente vai ter tudo isso hoje também na Voz. E ainda a reunião ministerial, né? Agora, o presidente Lula acabou de acabar, agora há pouquinho, a reunião ministerial, que começou 9 horas da manhã. Olha só. Eu acho Puxão de orelha. Deve ter tido um grande acerto de contas, né? Que a reunião durou muitas horas, dia inteiro. É verdade. Mas o presidente falou um pouquinho, a gente já tem acesso a algumas falas do presidente durante a reunião, e ele reforçou muito alguns recados de que os ministros devem estar atentos a colocar comida na mesa do brasileiro, né? Deve estar atento à geração de emprego, às novas formas de trabalho. O presidente, inclusive, mencionou assim que as pessoas não estão mais preocupadas apenas em ter um emprego numa fábrica com carteira assinada para bater ponto. Hoje tem muita gente que quer empreender, que quer se virar sozinho, e isso é também formas de trabalho, e o governo tem que estar atento para dar todas as condições e dar todo o apoio que essas pessoas precisam, né? Então acho que a gente vai ter muita coisa vindo aí dessa reunião ministerial. Tá recheada a Voz do Brasil hoje, hein? Tem muita coisa boa. Daqui a pouquinho, 7 da noite. Estamos juntos. Obrigado, Mariana. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora as últimas notícias. O MEC divulgou o resultado final do Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos, EJA, referente ao ciclo 2026-2029. Vê como é que é tudo
planejamento, né? Não é uma coisa assim que acontece de repente ou por acaso, né? Tem planejamento. Das 64 coleções inscritas, 38 foram aprovadas para atender estudantes e professores do ensino fundamental após 10 anos sem materiais didáticos específicos para essa modalidade. Agora, as obras seguem para análise final pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que vai verificar requisitos técnicos e vai dar início a um processo de escolha pelas redes de ensino, negociação, produção e distribuição destes materiais. E a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Amazonas foi prorrogada por mais 90 dias. Agora vai até 18 de abril de 2025. A medida prioriza o combate ao crime organizado, narcotráfico e crimes ambientais nas regiões de Barcelos e Coari, localizadas na calha dos rios Negro e Solimões. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as operações têm apoio logístico do governo estadual, responsável por fornecer parte da infraestrutura necessária. O efetivo e as estratégias seguem o planejamento da Diretoria da Força Nacional e da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A gente já falou aqui, explicou um pouquinho o que é a Força Nacional de Segurança Pública. É uma elite, né, policial de todo o país que vai ajudar as forças locais e estaduais quando há esse tipo de necessidade, né? E olha, hoje, segunda-feira, dia 20, é celebrado o Dia Nacional e Mundial do Queijo. A gente vai ouvir aqui uma matéria especial sobre a recente medida que valorizou ainda mais esse alimento tão popular, especialmente em Minas Gerais. Vamos ouvir. Em Minas Gerais se diz que o queijo é um ser vivo. Isso porque não há momento em que se possa apontar que ele esteja pronto, concluído. Desde a forma de criar as vacas, quase sempre soltas no pasto, até após a maturação, quando ele tem lugar cativo nas prateleiras das cozinhas mineiras, o queijo está sempre evoluindo, desenvolvendo novos sabores e texturas. Além disso, a iguaria se conecta profundamente com a cultura local, a música, outros alimentos, o modo de viver. O seu José Baltazar faz parte da 4ª geração da família a produzir queijo em Minas Gerais e conta como essa mistura acontece no cotidiano paciente e ancestral. Primeiro eu vou acender um fogãozinho a lenha, fazer café, né? Tomar um café, depois já sai, trato o curral, né? Já começa a montar as coisas e a ordenha já começa imediato. E ali terminou a ordenha já o leite na cajaria, com coalho. O processo para criar essa joia da culinária e cultura brasileira, que une homem e natureza, é agora reconhecido como um bem de toda a humanidade. A Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reconheceu esse mês o modo de fazer o queijo mineiro artesanal como patrimônio cultural imaterial da humanidade. A candidatura para esse título foi apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, ligado ao Ministério da Cultura. Mas o presidente do órgão, Leandro Graz, explica que ele foi alcançado pelos produtores locais. Trabalho de muitos anos, iniciado pelos produtores de queijo, que durante 3 séculos fizeram com que essa tradição permanecesse, nessa transmissão aos seus filhos, netos, bisnetos. E o que isso significa? Significa um maior compromisso de preservação, mais do que um título ou um status. E esse bem cultural, agora reconhecido como patrimônio da humanidade, passa a ter uma atenção não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E entendendo que essa tradição, esses modos de fazer, vão muito além da própria cultura, estão enraizados em outras políticas públicas, como a promoção da agricultura familiar, a preservação ambiental, a promoção do desenvolvimento econômico local sustentável. O reconhecimento da ONU vai ajudar na preservação da memória e da cultura mineira de fazer queijo, na opinião da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Esse alimento, né, tão precioso que reúne a agricultura familiar, preservação de saberes também, isso é muito importante, é realmente uma maneira muito especial da gente preservar a nossa memória, a nossa sabedoria do nosso povo, não é? Diferentes regiões de Minas Gerais produzem queijo de maneira artesanal a partir de leite cru e leveduras locais. Entre os mais famosos, os produzidos na Serra da Canastra, ao sul do estado, e o do Cerro, mais ao norte. Mas o produtor Marcos Ávila destaca que inúmeros municípios em todo o estado têm a economia movida pelas queijarias. Olha, o queijo em Minas Gerais ele é tão importante socialmente e economicamente
que você tem municípios que vivem em função do queijo artesanal. Além de você ter a expressão cultural, você tem a expressão econômica e social muito marcante do queijo artesanal. De acordo com o governo de Minas Gerais, o estado possui cerca de 9 mil produtores de queijo Minas artesanal, gerando aproximadamente 50 mil empregos diretos e indiretos. Por ano, a produção chega a 40 mil toneladas, que movimentam 2 bilhões de reais. Reportagem Mariana Jungmann. Muito bem, está chegando ao fim o nosso assunto federal. Eu volto amanhã às 4 horas da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde para você, um beijo, um queijo. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.